Esta semana vou falar de caçadeiras que cospem fogo e de como uma discussão no trânsito pode mudar a nossa vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 11 de abril de 2023 e este é o 15º episódio de Filmes. Já chegamos aos 15, é um bom número. Eu por acaso estava aqui a pensar que provavelmente, se calhar, vou fazer uma pausa quando chegar aos 20. Vai calhar numa altura um bocadinho mais complicada, nomeadamente ao nível do trabalho. E provavelmente não vou ter muito tempo. E os 20 é assim um número redondo, se calhar vou fazer uma pausa, mas não sei, ou se calhar não. Logo veremos, ainda faltam 5 episódios. Então, esta semana vi finalmente o John Wick 4. É verdade, ainda o consegui apanhar no cinema e não desiludiu. É um filme do caraças. Gostei de tudo, ou praticamente tudo. Ainda gostei mais do que do terceiro. E basicamente é isso, é do caraças. Para quem não sabe o que é o John Wick, ou seja, que provavelmente viveu debaixo de uma pedra ou vem de outra dimensão, então estou a falar de um franchise que começou em 2014, se não estou em erro, com o Keanu Reeves no papel de um mega assassino lendário, a quem por engano, ou melhor, por não saberem quem era, mataram o cão e roubaram o carro, e que vai vingar-se dessas pessoas, levando tudo à frente, essencialmente. Aquilo que chamou a atenção na altura e que depois se veio a amplificar com as sequelas, para além da premissa do cão, não é? Que entrou quase imediatamente no imaginário coletivo, foi a forma criativa e bastante impressionante como a ação do filme estava coreografada. Não é que nada do que se faça nestes filmes seja novo. A questão não é essa. O John Wick foi buscar elementos ao cinema de Hong Kong, por exemplo, do John Woo e companhia. A questão é que pegou nesses elementos e trouxe-os para a ribalta, deu-lhes um lugar de destaque, criou essencialmente um filme, ou neste caso 4 filmes, à volta dessa linguagem de filme de ação de Hong Kong altamente bem coreografado. Deixou os coreógrafos brilhar. Estes filmes são assim como musicais, perfeitamente coreografados, mas sem a parte das cantorias. São assim bailados, são assim como uns bailados extraordinariamente violentos. O engraçado é que o responsável por isto tudo é um senhor chamado Chad Stahelski, que começou a carreira como stuntman, ou duplo, neste caso. Ele foi o duplo do Keanu Reeves no Matrix, por exemplo, e do Brandon Lee no Corvo. E depois foi evoluindo para Stunt Coordinator, o coordenador de cenas de ação, até chegar ao John Wick, e agora essencialmente o céu parece ser o limite para o Chad Stahelski. Já está entretanto associado a uma série de projetos, nomeadamente o remake do Highlander e a adaptação do Ghost of Tsushima para a PlayStation Studios, que é um jogo do caraças, que provavelmente também vai dar um filme do caraças. Mas até ao momento só realizou mesmo o John Wick, e de forma bastante impressionante, senão não teria estes projetos todos em carteira. Sobre este John Wick 4 especificamente, gostei de muita coisa, não é? Gostei muito da personagem do Kane, por exemplo, que é um assassino, que é cego, e que para além de ser um badass, tem sequências de ação muito criativas. Há uma logo na primeira meia hora, que envolve uns sensores que ele instala nas paredes, para se tentar localizar, que achei muito interessante. Tenho algumas dúvidas que funcionasse na vida real, mas para efeitos do filme achei bastante piada e é bastante dinâmico e bastante criativo. Gostei também da forma como continuam a expandir a mitologia. É tudo muito solene, está tudo cheio de regras e leis muito específicas sobre aquele universo. Tem tudo regras muito épicas, parece tudo muito épico. É como se fosse uma realidade paralela, quase. Conhecemos aqueles sítios, conhecemos Paris, conhecemos Nova Iorque, mas é como se o funcionamento interno daquele mundo fosse diferente, como se estivéssemos a olhar para uma dimensão alternativa. Ou seja,
é aquilo que nós conhecemos, mas não é bem aquilo que nós conhecemos. E isso até acaba por tornar a coisa bastante mais fácil de aceitar. Tudo aquilo que acontece no filme, tudo aquilo que pode ser menos credível, e há aqui coisas que são muito pouco credíveis, até ao nível da física. No entanto, como aquele não é o nosso mundo, ou seja, não é exatamente o nosso mundo, uh, aceitamos mais facilmente o que acontece e aquelas regras. É uma boa cena, é muito porreiro. E depois, é incrível, aquilo que me impressionou mesmo foi a forma como o filme é essencialmente um crescendo de espetacularidade. Ou seja, quando achamos que já atingiu o pico e que estamos de barriga cheia, não é? Que já vimos o suficiente, eles arranjam maneira de tornar a coisa ainda mais impressionante. Os últimos 40 minutos, por exemplo, são absolutamente incríveis. Aquela sucessão de sequências em Paris é uma coisa inacreditável. Passamos de uma sequência na rotunda do Arco do Triunfo que é fantástica, para uma parte que se passa nos armazéns meio abandonados, em que o realizador começa a filmar de cima, como se fosse um videojogo, que é das coisas mais satisfatórias que vi nos últimos tempos. Há uma caçadeira que dispara umas balas de fogo que é espetacular. Aliás, foi engraçado porque mal vi aquela caçadeira, pensei imediatamente que aquilo era uma coisa de videojogo, e depois a câmera começa a ir para cima e começa a filmar a ação como se fosse o Hotline Miami, e, e foi muito fixe. Foi uma sensação muito fixe. Porque, porque é precisamente este tipo de diálogo que eu gosto de ver entre cinema e videojogos, mais do que adaptações diretas, que muitas vezes são muito pouco estimulantes ao nível criativo. Interessa-me a forma como os formatos vão dialogando entre si e como vão pedindo emprestadas referências visuais e linguagens específicas. Acho que tanto o cinema como os videojogos só têm a ganhar nesta troca de influências. Acho que o resultado final é verdadeiramente estimulante. E sim, eu sei que o realizador não se inspirou no Hotline Miami, mas sim num jogo que se chama Hong Kong Massacre, mas o Hong Kong Massacre foi inspirado no Hotline Miami, por isso vai dar ao mesmo, né? Essencialmente é o círculo que se fecha. Depois desta sequência, então, o filme sai destes armazéns para uma sequência numas escadas em Montmartre que é igualmente incrível, e não posso dizer mais nada porque estaria a entrar num território complicado, mas acredita em mim quando digo que o que vai acontecer depois é também bastante espetacular. A outra escala, mas também bastante espetacular. Resumindo, John Wick 4, altamente recomendável, e sai do templo com 99,9%, porque eu sou um sovina e não dou 100% a ninguém. Passo de um filme altamente recomendado para uma série igualmente recomendada. No final da semana passada aproveitei o feriado e o tempo livre para ver uma coisinha na Netflix chamada Beef, ou Rixa, em português. Na verdade, eu traduziria para quesília, que é uma palavra que eu gosto muito, mais do que rixa, aquilo é uma quesília. E então, é uma série produzida pela A24, que parece que não está contente de dominar o cinema e quer também dominar a televisão, e parece estar no bom caminho, pelo menos. Tem então o Steve Yeun do Walking Dead e a Ali Wong. É engraçado porque aqui há uns tempos andei a ver uma série de animação chamada 2K Bertie, que está na HBO Max. Começou por estar na Netflix, mas entretanto a Netflix desistiu e foi comprada pela HBO. Entretanto também já acabou. Foi cancelada. Acabou por ser cancelada 2 vezes. Então esta é uma série de um dos criadores, neste caso, criadora do BoJack Horseman, e o Steve Yeun e a Ali Wong davam voz a duas personagens que eram um casal. A Ali Wong era a Bertie, uma das protagonistas, e o Steve Yeun era o namorado da Bertie, que já não me lembro como se chamava. Era alguma coisa tipo Speckles ou Sparkles, não sei, não me lembro. E não me está a apetecer ir procurar. E era uma série porreira. Não era bem igual ao BoJack Horseman, tinha outro tipo de filosofia,
mas era igualmente interessante. Aliás, o autor desta série, do Beef, o Lee Sung-jin, Lee Sung-jin, foi um dos argumentistas do 2K Bertie. Aliás, é também o produtor de uma outra série que gosto muito, do outro criador do BoJack Horseman, do Rafael Waxberg. Rafael, como é que ele se chamava? Rafael. Rafael qualquer coisa. Epá, não pode ser, tenho de ver o que é. Esperem aí. Tenho de ver como se chama, porque senão é uma vergonha. Porque eu gosto muito do BoJack Horseman e não saber o nome do autor é uma vergonha. BoJack Horseman. Rafael Bob Waxberg, exatamente. Rafael Bob Waxberg. E onde é que eu ia? O realizador de Beef, o Lee Sung-jin, é produtor de uma série criada também pelo Rafael Bob Waxberg, que está na Prime Video e que se chama Undone, que tem a Rosa Salazar e o Bob Odenkirk, e que é uma bela série, muito existencialista. Se quiserem dar uma vista de olhos, passem pela Prime Video. Agora, voltando a esta série, voltando a Beef, sempre que digo Beef, lembro-me do Beef Tannen do Regresso ao Futuro. É um problema que eu tenho. Então, aqui a Ali Wong e o Steve Yeun não são namorados, são duas pessoas muito diferentes, que vêm de mundos muito diferentes, mas que se conhecem quando se envolvem numa discussão no trânsito e essa discussão vai tomar proporções bíblicas, vai-lhes essencialmente mudar a vida. Esta então é uma série sobre o ser humano, e sim, é muito vago eu estar a dizer isto, é quase um clichê, aliás, mas é verdade, é uma série sobre o ser humano, é uma série sobre a constante insatisfação, sobre a frustração, sobre a ambição, sobre a sobrevivência, sobre aquilo que somos capazes de fazer, ou melhor, sobre até onde somos capazes de chegar, só porque não somos capazes de assumir que temos um problema. Temos aqui duas personagens, como disse, muito diferentes, que vêm de mundos muito diferentes, mas que têm de lidar com problemas internos que são muito parecidos e, de uma forma ou outra, acabamos por nos identificar com alguma faceta menos boa de cada um deles. É um filme que se pode tornar facilmente muito pessoal. Não que eu me identifique com o que eles estão a fazer, mas consigo perceber o que vai na cabeça deles e porque é que aquilo pode estar a acontecer e como é que podem chegar àquela situação e ver-se naquela situação, se deixarem levar pelos sentimentos e pelos pensamentos mais irracionais, de certo modo, ou não é bem irracionais, é mais não ponderados. É isso, não ponderados, impulsivos, pensamentos mais impulsivos, decisões mais impulsivas. Então, a realização desta série tem aquela marca da A24, tem aquela sofisticação mais artsy, mais artística, de produto independente de autor. No entanto, não sinto que em algum momento seja pretencioso. Aliás, consegue ter momentos bastante palermas e bastante divertidos, apesar de nunca perder o foco, obviamente, nunca se afasta da principal mensagem. Isso, aliás, é uma característica da A24, nomeadamente estou a pensar no Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, que é um filme que consegue ser extraordinariamente pateta, ao mesmo tempo que consegue ser muito focado na mensagem e na reflexão que quer fazer passar. Aqui acontece a mesma coisa, mais ou menos. Esta é então uma série pequena, vê-se bem num fim de semana, são 10 episódios, acho que são 10, ou são 8, acho que são 10 episódios, muito jeitosos, ideais para o binge, e recomendo mais uma vez, sai do templo com 99%. E pronto, é isto, acho que cheguei ao fim.
Não tenho assim mais nada para dizer. Vejam o John Wick 4, não o deixem sair do cinema. Vejam o Biff, não o Biff Tannen. Quer dizer, se o encontrarem, digam-lhe olá por mim. E é isto. Tenham uma boa semana. Espero que tenham tido uma boa Páscoa. E vemo-nos para a semana. Até lá.